Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos na nossa série de estudos sobre o livro de Gálatas, a carta paulina, aos irmãos que estavam na região da Galácia, antiga área, da Ásia Menor, também da Grécia, Macedônia, atual Turquia. Então, tenho certeza que Deus vai falar conosco através dos escritos paulinos. Abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Deus tem coisas maravilhosas a cada manhã para falar ao nosso coração. Até porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é inerrante, ela é infalível e ela é toda suficiente para nós. Então, começamos lá em Gálatas 1, 2, 3. Agora já estamos em Gálatas 4 e com a graça de Deus vamos estudar vários livros da Bíblia juntos aqui. Eu te convido a entrar nessa jornada linda através dos escritos sagrados. Abra o seu coração e deixa Deus falar com você. Gálatas 4:1 diz o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendeis. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E, posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco, falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um de mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os das que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, mas sim da livre. Então, 31 versículos, Gálatas capítulo 4, é o texto que hoje nós estamos lendo,
Vamos interpretá-lo agora, né? Ensinar as principais lições dele e depois vamos aplicá-lo no nosso dia a dia. Sempre assim, leitura, explicação, breve explicação e aplicação para o nosso coração. Então o tema de hoje é da escravidão à plena filiação. Da escravidão à plena filiação, esse é o tema que nós escolhemos para o capítulo 4 do livro de Gálatas, 31 versículos. Gálatas 4 é a magnífica exposição da promoção de Deus para a humanidade, tirá-los da escravidão e torná-los filhos de Deus, de menores a herdeiros de Deus. Então o apóstolo Paulo avança no argumento aqui de Gálatas 3, mostrando sempre para nós as implicações práticas e emocionais da transição da lei para a graça de Cristo. Então não se trata apenas de uma mudança de status legal, mas de uma transformação relacional radical. Deus nos quer como servos obedientes, não por medo, mas como filhos amorosos por adoção, por amor e adoção. Então o primeiro pontinho que queremos destacar aqui para vocês, primeira lição, é a transição da escravidão para a filiação. Do versículo 1 ao versículo 7. Do versículo 1 ao 3, vemos a condição do herdeiro menor. O herdeiro, enquanto menor, em nada difere de um escravo. Naquela época era assim. Sob a lei, éramos como menores de idade, sob tutores e curadores. A lei aqui no caso. Desfrutávamos de uma herança, mas não tínhamos acesso direto a essa herança. A lei era uma espécie de babá pedagógico. Mas aí, do 4 ao 5, vem a plenitude dos tempos. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, com F maiúsculo, Filho do homem, Jesus Cristo, para resgatar aqueles que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos, então, a adoção, juntamente com ele, de filhos de Deus. Ele é o nosso irmão mais velho e, através dele, somos adotados como filhos de Deus. Versículo 4 a 5 fala sobre isso. Então, Deus agiu no momento exato da história humana. Cristo nasceu de uma mulher, e aí entra o seu lado humano, né? A humanidade de Cristo, sob a lei, ou seja, submisso à lei mosaica, para realizar um resgate jurídico e nos dar uma adoção familiar, a família eterna de Deus. Do 6 ao 7, vemos o espírito dessa filiação divina. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, que clama dentro de nós, Abba Pai, no versículo 6. Não somos apenas declarados filhos de Deus, somos internamente transformados por Deus. O Espírito Santo nos dá uma consciência e afeição de filhos de Deus, amamos a Deus, Ele é o nosso Pai. Abba é o termo íntimo e familiar para pai, paizinho, pai querido em aramaico. É isso que significa o termo Abba, pai. Então, segundo pontinho que trazemos para vocês, de 8 a 11, vemos o perigo da regressão espiritual. O perigo de regredirmos espiritualmente. A escravidão anterior ele menciona de 8 a 9. Outrora, não conhecendo a Deus, servis a deuses estranhos, deuses pagãos, por natureza não são verdadeiros. Voltar à lei é como um escravo que é liberto, deseja voltar para as correntes novamente. A religiosidade, o legalismo, é uma insensatez espiritual de quem não compreendeu o valor da liberdade em Cristo, o valor da liberdade debaixo da graça de Deus. Então, vemos do 9 ao 11 também uma pergunta angustiante. Como vos tornais outra vez escravos? Ou seja, e Paulo comenta, temo a vosso respeito, não haja eu trabalhado em vão, no versículo 11. Então, por que trocar o relacionamento íntimo com o Pai Celestial pela religiosidade escravizante? Em outras palavras, é o que Paulo está dizendo. Então, ficar observando dias, luas, estações, ritos, religiões, cerimoniais, todas essas coisas, tradições humanas, é um sintoma de quem perdeu a alegria da graça de Deus. Tomara que você não tenha perdido essa alegria, meu caro ouvinte. Terceiro pontinho, de 12 a 20, vemos o apelo afetivo de Paulo. Paulo apelando afetivamente aos seus ouvintes, aos seus discípulos, aqueles que debaixo estavam da sua influência.
Vemos um chamado à imitação no versículo 12. Irmãos, rogo-vos, tornai-vos como eu, porque também eu me tornei como vós. Ou seja, Paulo apela aqui para um vínculo afetivo, amoroso. Ele, judeu, tornou-se como gentil, livre da lei. Agora pede que os Gálatas, os irmãos que estavam na Galácia, tornem-se como ele, livres na graça de Deus, e não presos, escravos de religiosidade e de legalismo. Então ele lembra também do primeiro amor, do 13 ao 15. Recebeste-me, vocês me receberam como um anjo de Deus aí no meio de vós. Que bem-aventurança era a vossa. Então ele lembra que Paulo lembra do amor inicial dos irmãos da Galácia. A verdadeira fé produz isso, alegria incontida e um amor sacrificial. A Bíblia diz que, no versículo 15, que eles teriam dado até os próprios olhos. Ou seja, o legalismo, gente, mata a paixão por Cristo. Vou repetir, o legalismo mata a paixão por Cristo. Então, vemos também do 16 ao 20, Paulo, numa zelosa preocupação paternal. Tornei-me vosso inimigo, diz ele, por vos dizer a verdade. Estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, ele menciona no 19. Ou seja, Paulo não é um polemista frio, mas um pai espiritual amoroso, que sofre por seus filhos, que foram gerados em meio às dores, sofrimentos e perseguições. O seu zelo aqui é um zelo de parto e não de condenação dos seus filhos amados. E aí vemos o quarto pontinho do 21 ao 31, o último trecho, a alegoria de Sara e de Agar, as duas alianças. Eram dois filhos, 21 a 23 menciona, Abraão teve dois filhos, um da escrava, Agar, a egípcia, e outro da livre, Sara, sua verdadeira esposa. Ismael nasceu segundo a carne, e aqui é um símbolo do esforço humano, do jeitinho de dar, né, uma maneira humana de tentar resolver uma situação. Já Isaac nasceu segundo a promessa de Deus. Fala do sobrenatural, do milagre divino, de uma intervenção sobrenatural de Deus. A lei é obra humana, já a graça é um dom divino. Então essas duas alianças são reveladas também do 24 ao 27. Agar, né, a egípcia, representa o Monte Sinai e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão. A Jerusalém lá de cima, no caso os crentes, os nascidos de novo, ela é livre, a qual é nossa mãe. Em outras palavras, a velha aliança do Sinai gera escravidão, o legalismo, né? O Antigo Testamento ali, a lei mosaica, o judaísmo. Já a nova aliança, a nova dispensação, a era da igreja, é a Sião celestial, que gera liberdade debaixo da graça de Deus. Então já não somos mais filhos da escrava, a lei, mas somos filhos da promessa, somos livres pela graça de Deus, Sara aqui no caso. Então a exortação final vai do 28 ao 31. Nós, irmãos, somos filhos da promessa, assim como Isaac. Então lançai fora a escrava e seu filho. Então, em outras palavras, o autor aqui está dizendo não à coabitação entre graça e lei. Devemos expulsar o legalismo das nossas vidas, do meio da igreja, das nossas vidas, da igreja, porque agora em Cristo, debaixo da graça de Deus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo e já não mais escravos da lei, do pecado e da morte. Então, quais são as lições para a igreja hoje? Só repetindo aqui os 4 pontinhos, para nós relembrarmos. O primeiro pontinho, a transição da escravidão para a filiação, do versículo 1 ao versículo 7. Segundo pontinho, o perigo da regressão espiritual, do versículo 8 ao versículo 11. Terceiro pontinho que passamos, ou terceira lição, o apelo afetivo de Paulo, do 12 ao 20. E o quarto pontinho, a quarta lição, a alegoria de Sara e Agar, as duas alianças. Concluindo tudo isso que falamos, quais são as lições para a igreja hoje? Como podemos aplicar tudo isso que foi mencionado? Em primeiro lugar, Deus nos adotou como filhos. Deus nos adotou como filhos, ou seja, não somos mais servos, mas filhos de Deus. Não vivemos mais
debaixo da lei, mas sim na nossa posição em Cristo. Segundo lugar, o legalismo é uma regressão espiritual. Voltar à escravidão religiosa é insultar a obra de Cristo, a obra da cruz, e é entristecer o Espírito Santo que em nós habita. O legalismo é uma regressão espiritual. Terceiro lugar, o cristianismo é relacional e não ritualístico. Vou repetir, o cristianismo é relacional e não ritualístico. Ou seja, Deus quer o nosso coração, não apenas a nossa performance religiosa. Quarto lugar, a verdadeira liberdade vem apenas da graça de Deus. A verdadeira liberdade vem apenas da graça de Deus. Ou seja, a nossa herança não se conquista. Ela se recebe pela fé. A fé no Filho da promessa, Jesus de Nazaré. Então, o nosso desafio final, que Gálatas 4 nos pergunta é: você tem vivido como um filho amado de Deus ou como um servo temeroso, legalista, aprisionado ao passado? Você tem trocado a liberdade da graça de Deus pela escravidão da doutrina de homens e a escravidão do legalismo? É isso que Paulo está chamando a atenção aqui. Você tem gritado no seu coração: Abba, Pai, ou o que devo fazer para tentar agradar a Deus? Então lembre-se, Deus quer intimidade. O cristianismo é relacional e não ritualístico. Deus nos adotou como filhos. Então, que experimentemos a alegria de sermos herdeiros de Deus por adoção através do nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré, vivendo na liberdade dos que foram chamados para a liberdade através da graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que a nossa identidade seja firmada não no que fazemos para Deus, mas no que Deus fez por nós em Cristo. Nos adotou como filhos e como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, os dias de culto, horários da igreja, as informações das nossas mídias sociais, as informações também para contribuição. Se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já, deixe seus comentários também aqui embaixo, nos comentários. Se você assistiu todo o nosso vídeo, coloca a hashtag eu assisti. Hashtag, que é aquela hashtagzinho ali, eu assisti. E diga de onde você nos assistiu, de que cidade, de que estado, e o que você achou desse vídeo. Qualquer pedido de oração também deixe nos comentários, estaremos orando por você e esperamos ter sido bênção na sua vida, em nome de Jesus. Dá um joinha, aperta no sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas através das suas redes sociais. Contamos com a sua ajuda e o seu apoio. Tá bom, queridos? Então feche os olhos, queremos terminar orando por você. Pai, no nome de Jesus, queremos colocar diante do Senhor a vida de cada um daqueles que me ouvem. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que possamos compreender a grandeza do nosso chamado, a riqueza da graça de Deus, de sermos herdeiros de Deus, filhos da promessa, através de Jesus, conquistamos todas as coisas. Em Cristo Jesus que nos fortalece. Pai, livra-nos do legalismo, livra-nos, ó Deus, do ritualismo, cerimoniais vazios, fúteis. O Senhor quer o nosso coração, que o nosso coração seja totalmente de Deus, totalmente entregue e rendido aos teus propósitos, ao teu chamado, à tua vocação. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, traga a resposta, o milagre, a bênção. Aqueles que me ouvem, Pai, derrama a tua glória, a tua graça, a tua presença vivificadora. Aviva a tua obra, abençoa o teu povo, manifesta o teu poder, a tua glória dentro das suas necessidades. Ó Deus, traz a resposta, o milagre, a bênção. Levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido. Restaura os teus filhos e o teu povo e manifesta, Pai, a tua graça e a tua glória sobre nós. É o que nós te pedimos de todo o coração. Sê conosco, nos abençoa, Senhor, é o que nós te pedimos de todo o coração. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Não esqueça de estar conosco. Nesse sábado temos encontro de mulheres na nossa igreja, às 15h30 da tarde.
Se você quiser participar, liga para o telefone que está aqui embaixo e faça a sua inscrição no Encontro de Mulheres com a nossa querida pastora Shirley Eduardo, lá de Blumenau, da Primeira Igreja Batista, uma igreja enorme lá em Blumenau, com muitas células, muitas pessoas. Vai estar conosco nesse sábado, agora, dia 30 de agosto, às 15h30. Se você quiser participar conosco, pega o telefone, liga aqui, ou nos manda uma mensagem com seu nome, seu telefone, da onde você está morando, e nós faremos a sua inscrição, não tem custo nenhum, vai ser uma palavra abençoada, um coquetel final abençoado em nome de Jesus. E no domingo, 2 cultos com o pastor e profeta Rodrigo Eduardo, esposo da Shirley, vai estar conosco nesse final de semana, um final de semana profético, cheio de unção, cheio da graça do Senhor. Nesse final de semana, pastor Rodrigo Eduardo, da Primeira Igreja Batista de Blumenau, a Shalom Igreja, vai ser uma bênção esse final de semana na nossa comunidade. Vem estar conosco. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Doutor Camargo, 4555, na Zona 2, aqui no centro de Umuarama, Igreja Casa na Rocha. Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Igreja Casa na Rocha. Você sempre vai encontrar o canal do pastor Giovanni e o canal da nossa comunidade. Um grande abraço, um ótimo dia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero mandar um abraço para Alexia Sequim, a Deliane José, a Patrícia Genoveia, Cida Taite, a Mazé Atleta, a Dalva Cine, a PP05, Projeto Social Amigos da África, e todos aqui que estão nos assistindo. Louvado seja o nome do Senhor. Um ótimo dia. A graça e a paz de Jesus.